Pessoal, você pediu lá no meu Instagram para eu fazer uma videoaula aqui no YouTube de complexo do ombro. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Nessa aula de hoje você vai aprender a anatomia da articular, óssea e muscular do complexo do ombro. Vamos lá! Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa Novaes. E hoje, essa videoaula é uma videoaula que vocês pediram para mim lá no Instagram. Se você quer começar a pedir videoaulas aqui no canal do YouTube, me siga lá no Instagram, mande mensagem. Eu sempre faço enquete sobre videoaulas lá e você pode interagir de uma maneira um pouco mais próxima comigo e, enfim, pedir, solicitar algumas videoaulas que você achar interessante. Então, me segue lá, professora VA Novaes, e vamos bater um papo sobre os principais assuntos que você precisa reforçar para a gente gravar a videoaula aqui no canal. Vamos lá! Me pediram aula de complexo do ombro, e esse nome não é à toa, complexo, porque existem várias articulações dentro ali daquilo que a gente chama de ombro. Então aqui você está vendo o ombro desse indivíduozinho aqui. O ombro ele tem sim uma principal articulação, mas existem outras também. Então vamos lá. Quando você move o ombro, você não está movendo uma articulação. Ao fazer esses movimentos aqui, você está movendo 3 articulações, 4 articulações simultaneamente. Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que complexo do ombro é formado por mais de uma articulação. Quais são essas articulações? Vamos lá. Primeira articulação do complexo do ombro é essa bem aqui, ó, entre o manúbrio do externo, né, que é um osso do tórax, é um osso do esqueleto axial, com aqui a clavícula. Então, essa articulação é chamada de articulação externoclavicular, tá? Essa articulação é uma articulação que se move. Algumas pessoas consideram essa articulação como articulação sinovial plana, ou seja, considera aí 2 superfícies planas deslizando uma sobre a outra. Em outras literaturas você vai ver a classificação como uma sinovial celar, ou seja, existe uma espécie de cela, onde um osso cela em cima do outro. Tá? Então você vai ver essas 2 classificações possíveis, mas é uma articulação que se move muito, portanto é uma articulação sinovial, né? Então, dentro dela existe líquido, um líquido sinovial, que promove um melhor deslizamento dessas estruturas ósseas. Funcionalmente, é uma articulação do tipo diartrose, porque tem um amplo movimento. Toda articulação sinovial é diartrose, tá? Diartrose significa dizer que se trata de uma articulação móvel. Outra articulação do complexo do ombro é a articulação aqui, ó, da clavícula com uma parte da escápula chamada de acrômio. Ó. Essa estrutura aqui da escápula é o acrômio. Então, essa articulação aqui a gente chama de articulação acromioclavicular, que também é um exemplo de articulação de artrose sinovial plana. Ou seja, existem estruturas planas deslizando uma sobre a outra. Então, são articulações que se movem bastante e que realizam principalmente movimento de deslizamento. Outra articulação é essa aqui, eu considero a articulação principal do complexo do ombro, que é a articulação feita entre a escápula e o húmero. Aqui é a cabeça do húmero e aqui é uma cavidade da escápula chamada de cavidade glenoide ou cavidade glenoidal. E a cavidade glenoide ou cavidade glenoidal se articula com essa cabeça aqui chamada de cabeça do húmero. Como a cabeça ela tem um formato de esfera, né? E aqui existe uma cavidade quase plana, mas tudo bem, eu concordo com vocês, isso é quase plano, mas é uma leve cavidade. Então nós temos uma configuração de uma articulação de artrose, que tem muito movimento, sinovial, e é uma subclassificação chamada de sinovial esferoidea, que é característico quando você tem uma superfície esferoide se articulando com uma superfície que é uma superfície côncava, tá? Então encaixa bonitinho, formando uma articulação sinovial esferoide. Diferente das outras 2 articulações que eu falei anteriormente,
Essa aí, ela realiza todos os movimentos possíveis que uma articulação é capaz de fazer. Para você ter uma ideia, não tem nenhum movimento que exista numa articulação que essa articulação não consiga fazer. Inclusive, a gente costuma dizer que ela é uma articulação triaxial, ou seja, ela se movimenta nos 3 eixos possíveis de movimento. O eixo laterolateral, realizando o movimento de flexão e extensão. No eixo antero-posterior, realizando o movimento de abdução e adução, e no eixo longitudinal, realizando o movimento de rotação interna e rotação externa. E ainda tem o movimento de circundação, que seria um conjugado de movimentos de todos esses eixos, né? Então, ela se movimenta em 3 eixos, uma articulação triaxial. De todas as articulações móveis, ela é a mais móvel das móveis, para você ter uma noção. E isso implica numa articulação muito suscetível a dano, muito suscetível a lesão. Do complexo do ombro é a articulação que mais tem problema. Como é o nome dessa articulação? Aqui é uma cavidade glenoide, aqui é a cabeça do húmero. Então aqui é a articulação glenohumeral. Então de glenoide e húmero. Articulação glenohumeral, uma articulação sinovial esferoidea, que tem uma característica de se mover nos 3 eixos, triaxial, e que se move muito, chamada de articulação de artrose. Tá bom, gente? Então, a classificação funcional dela é de artrose. A classificação estrutural dela é sinovial esferoidea. Beleza? Muito bem. E a outra articulação do complexo do ombro, na verdade, não é uma articulação verdadeira, que é essa aqui, ó. A escápula, ó. Então, a gente tem aqui a cavidade glenoide da escápula, mas existe um outro restante aqui da escápula. E essa região aqui da escápula se articula com as costelas, aqui na região posterior do tórax. Então, aqui a gente tem uma articulação chamada de escápulo-torácica. Só tem um detalhe, isso aqui não é uma articulação verdadeira. Por que não é uma articulação verdadeira? Inclusive, não dá nem pra gente classificar, porque não é uma articulação verdadeira. Porque o que é uma articulação? É a união entre um osso com outro osso, né? 2 ou mais ossos, né? Ou é a união de um osso com uma cartilagem, ou é a união de osso com dente. Isso que é articulação. Só que a escápula, ela está se unindo não com outro osso, e sim com os músculos do tórax. Então nós temos a escápula com um monte de músculo aqui da região do dorso, e este, por sua vez, se unem com aqui as costelas. Então, entre esses 2 ossos, a gente tem uma camada de músculo. Isso não é comum para uma articulação. Não tem articulação que tem músculo entre os ossos. Por isso que a gente diz que é uma pseudo-articulação ou uma articulação falsa. Se ela fosse uma articulação verdadeira, ela seria sinovial plana, né? Porque é superfície plana, uma deslizando sobre a outra, ou seja, a escápula desliza sobre as costelas. Como ela não é uma articulação verdadeira, a gente não tem uma classificação para ela, beleza? Bom, essas são as articulações do complexo do ombro, né? Então nós temos a esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral e escápulo-torácica. Lembrando que a escápulo-torácica não é uma articulação verdadeira. Já as outras duas, a esternoclavicular e a acromioclavicular, são articulações que têm movimento de deslizamento, portanto, são classificadas na maior parte da literatura como articulações sinoviais planas. Lembrando que a esternoclavicular, em algumas literaturas, pode ser classificada como sinovial selar. Bom, mas olha só, olha que interessante. Essas articulações verdadeiras, vamos excluir a escápulo-torácica, que não é mais uma articulação verdadeira. Essas articulações verdadeiras aqui do complexo do ombro são todas articulações sinoviais, ou seja, são articulações móveis. E o que tem numa articulação sinovial? Líquido sinovial, que é um líquido lubrificante que facilita o deslizamento das estruturas ósseas. Outra característica de articulações sinoviais é que as estruturas ósseas que se articulam, elas são encapadas por tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Ou seja, a capinha, vamos botar a glenohumeral aqui, que é a mais importante do complexo do ombro, ó.
nós temos uma capinha de cartilagem aqui na cabeça do húmero e uma outra capinha aqui na cavidade glenoide, tá? Nós temos uma capinha bem aqui no acrômio e aqui a mesma coisa, ó. Nós temos uma capinha aqui na clavícula. Então, assim, gente, o que é essa capinha de cartilagem? É uma cartilagem bem rígida, bem resistente, chamada de cartilagem hialina. E toda cartilagem do corpo não tem vaso sanguíneo e não tem nervos. Isso é de propósito. Por quê? Como é uma região onde tem duas estruturas ósseas se mexendo, apertando uma sobre a outra, muito atrito e muitas vezes muito impacto, não é interessante nós termos vasos ali, porque ali eu ia comprimir o vaso sanguíneo e ia extravasar sangue. Nós teríamos um derrame articular toda vez que a gente movesse, por exemplo, qualquer articulação do complexo do ombro. Nós também teríamos dores, né? Nós sentiríamos dor ao mover, porque ele ia apertar os nervos, e dentre os nervos, neurônios noceptores, que levariam informação de dor para o teu cérebro. Então, tem que ser uma estrutura que não sinta dor e que não tenha sangue circulando, para que não tenha dor e nem extravasamento de sangue, nem derrame articular. Então, a cartilagem ela é avascular e também não tem nervos. Por isso a gente não sente dor ao mover. Isso é importante, mas isso gera um problema. O problema é o seguinte, que essa cartilagem é um tecido. Se é um tecido, tem célula ali. E essa célula, como qualquer outra célula do teu corpo, precisa de nutrientes, oxigênio, né, água, vitaminas, etc., como qualquer outra célula do teu corpo. Se não tem vaso ali dentro, como é que ela vai conseguir os nutrientes que ela precisa se não tem vaso, né? Não tem como ela pegar do sangue. Então, o líquido sinovial, ele serve também para a nutrição dessa cartilagem. Então, além dele diminuir o atrito das estruturas ósseas, né, evitando, por exemplo, a erosão do osso, também esse líquido é responsável pela nutrição dessas células que elas não contam aí com o sangue para ser nutrida. Então, ela vai ser nutrida por nutrientes presentes no próprio líquido sinovial. Beleza? Bom, isso é uma característica. Vamos falar da principal articulação do ombro, inclusive a que dá mais problema, que é a articulação glenohumeral. Bom, essa articulação é a articulação mais móvel do corpo. Ela, juntamente com uma outra, que fica bem aqui, ó, a coxofemoral. Inclusive, elas têm a mesma classificação, são sinoviais esferoides. Mas olha o tamanho dessa cavidade que a cabeça do fêmur está se articulando. Olha o tamanho, olha como é profundo. Então o encaixe aqui, biomecanicamente, ele é um encaixe mais estável. Aqui a cavidade ela é muito plana. Inclusive alguns nem concordam que isso seja uma cavidade. Como é uma estrutura que quase plana, com uma estrutura super ultra mega convexa, nós temos uma instabilidade muito grande na articulação glenohumeral. Então a gente precisa resolver esse problema, porque nós temos uma articulação muito móvel, pouco estável do ponto de vista ósseo. Então essa articulação ela conta com algumas outras coisas que vão ajudar na sua estabilização. Quais estruturas? Vamos lá.